Primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande nós podermos nos dirigir a todos os ouvintes e as pessoas que estão acompanhando a nossa fala, está entendendo? Eu gostaria preliminarmente de dizer o seguinte, que eu fui sensibilizado a operar no mercado de valores, exatamente por causa que eu venho de uma profissão, eu me formei em contabilidade, técnico em contabilidade, depois me formei em economia, e eu fazia auditoria, tá certo? Então, a auditoria nos colocou e nos colocava sempre próximo dos controladores, próximos dos donos das empresas onde a gente fazia auditoria. E nós ouvimos dele o seguinte, que o fato deles serem controladores, ou serem proprietários de um bom negócio, dava a eles sempre a possibilidade de uma vida estável, tá correto? Esse foi a primeira semente que germinou na minha curiosidade, né? Então, o que aconteceu? Eu sempre tive uma caída, uma queda, por temer a volta ao passado, à situação em que eu fui quando jovenzinho, quando criança, não é isso? A gente vem de uma família muito humilde, inclusive eu morava num cortiço na rua Caetano Pinto, chamado Quintalão, está entendendo? Onde moravam 100 e poucas pessoas, mas de uma forma não assim, desordenada, de uma forma ordenada, uma cultura que não era de brasileiros, era tudo de estrangeiros, não é isso? Então havia uma integração muito maior e uma forma mais calorosa de amizade. Muito bem. Eu, então, após essas conversas com empresários, etc., eu acabei, dentro daquele enfoque meu, né, que eu jamais gostaria de voltar para um cortiço, eu comecei a pensar de uma forma mais altruísta no futuro. Então, eu sempre estive alavancado no sentido de não voltar, sempre evoluir. Por quê? Porque isso me proporcionaria a possibilidade de não voltar para um cortiço, tá certo? E foi o que me alavancou e me impulsionou bastante. Dito isto, como eu fazia, como eu realizava auditorias, eu me aproximei, eu fui progressivamente me aproximando de pessoas que tinham, assim, uma convivência mais íntima com aplicações. Na época, não existiam as sociedades corretoras, existiam os corretores de títulos públicos e a bolsa ela era realizada, os pregões, eles eram realizados numa forma de corbelli, ou seja, era uma circunferência onde todos sentavam ao redor dessa circunferência, havia um diretor de pregão, e o pregão ele era realizado por chamadas. O que é chamada? Ao início do pregão, o diretor ele dizia o seguinte: bem, nós vamos iniciar as transações de hoje, dando início, evidentemente, pela Antártica. Por quê? Porque era na ordem alfabética. Então, na época, havia Antártica, havia Aços Vilares, havia Belgo-Mineira, havia Siderúrgica Mannesmann, enfim, havia uma série de empresas. Então, elas eram feitas, o pregão ele era feito assim, chamava Antártica, todos os que tinham que negociar, todos os que tinham interesse em negociar alguma coisa com as ações da Antártica, negociavam, e a partir do momento que aquilo parava,
Então, o diretor do pregão chegava e falava, bom, agora vamos para a letra B. Então, Brahma, por exemplo, né? Naquela época não havia a Ambev. Havia a Antártica, tá certo? E a Brahma. A Brahma eram as duas, a Antártica e a Brahma eram as duas maiores empresas do setor de bebidas. Então, o que acontecia? Acontecia esse caso, e até que em 1967 o governo deu início, né, a um programa, um processo de criar o Sistema Financeiro Nacional. E com a criação do Sistema Financeiro Nacional, criou-se a possibilidade de instalar-se uma bolsa com um pregão viva voz e, ao mesmo tempo, a criação das sociedades corretoras, ou seja, as pessoas podiam se unir e formatar uma sociedade e, com isso, serem membros efetivos da Bolsa de Valores. Essas pessoas eram aquelas que eram os responsáveis, né, os corretores, eles eram responsáveis por realizar as transações com as pessoas, já não pregão a viva voz. Isso aconteceu em 1967, então, em 1967, criou-se a Bolsa de Valores de São Paulo, e com isso deu-se a oportunidade para que as pessoas interessadas adquirissem um título da Bolsa de Valores. Adquirindo um título da Bolsa de Valores, o cidadão tinha a possibilidade de montar uma sociedade corretora e atender os seus clientes realizando as operações dentro daquele pregão. Nós não tínhamos a possibilidade de comprar um título na época, né? Então, nós nos unimos, a gente foi convidado a participar de uma sociedade corretora, não é isso? Na época a gente chamou de Cruzeiro do Sul. E cada corretora tinha um número, não é isso? Agora, por que cada corretora tinha um número? O número correspondia ao número da inscrição que o cidadão efetuava lá na Bolsa. Então, antes de mais nada, por exemplo, o cidadão que fez a inscrição número 1, que foi o seu, se não me falha a memória, foi o seu Raimundo Magliano, o pai, né? O número 2, eu não me lembro quem era, mas o número 2, acho que era Souza Barros, se não me falha a memória. O número 3 era o Investbank, enfim, e assim sucessivamente. Até que chegou no número 104, então eu me associei a um grupo de pessoas, que era o Danilo Delanina, o Fábio, o seu Vicente Dátria. Então, em 4, nós reunimos recursos para comprar um título da Bolsa de Valores. Só que aquele título, ele não podia ser comprado já de uma forma societária, ele tinha que ser comprado por uma pessoa física. Então, quem comprou o título, na verdade, foi o Danilo Delanina, e ele depois nos colocou como sócios, não é isso? Nós éramos sócios de gaveta. E foi assim, e ficamos de 1969, final de 69, 70, em 1967 também aconteceu um fato extremamente curioso. O governo, ele se preocupou bastante no sentido de tentar criar uma mentalidade de longo prazo direcionada ao investimento em ações. Então, o governo criou naquela ocasião um decreto chamado Decreto-Lei 157. Esse decreto, ele visava, basicamente, proporcionar ao cidadão que, com os recursos que ele deixava de pagar o imposto, através dos incentivos que ele recebia, comprar ações para que ele pudesse já, de uma forma monitorada, não é isso? Financeiramente, entrar no mercado de valores. Eu me recordo, como se fosse hoje, eu fui assistir a um debate público, que foi o lançamento do decreto aqui em São Paulo, e a gente verificou uma coisa interessante.
o palestrante na ocasião, ele já muito calejado no investimento em ações, ele dizia o seguinte: ações é uma coisa que o cidadão tem que interpretar como um processo, não como um impacto. Eu, sincero e honestamente, na época, fiquei querendo saber o que era aquilo. E ele realmente, nós fizemos a indagação, o que era processo, o que era impacto, não é isso? Ele falou, são dois fatores que têm que acontecer no mundo do investimento em ações. Então, eu vou dizer o que é processo e o que é impacto. Ele disse o seguinte: vocês vão receber dinheiro para comprarem ações. Vocês não sabem direito, né, como selecionar as ações, quais são os fatores que indicam uma boa compra. De qualquer maneira, como o mercado ele é um mercado muito reduzido na quantidade de ações, vocês também não vão ter muito o que escolher, tá certo? E o que vocês forem comprar são papéis bem estruturados. Muito bem. Então, o que é processo? Vocês vão comprar uma ação de uma empresa. Esse decreto ele permitia que os recursos ficassem bloqueados durante 5 anos. Então, como vocês não podem vender, vocês vão colocar na gaveta, não é isso? Vão colocar na gaveta no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano e no quinto ano, que isso já se caracterizava como um processo. No quinto ano, vocês iam abrir a gaveta e indagar, deixa eu ver essa porcaria aqui, quanto é que vale, né? Aí vocês iam ver quanto é que ele vale, aí você ia sofrer um impacto, tá entendendo? Por quê? Porque é muito importante o cidadão comprar com a finalidade de investir e segurar o papel, tá entendendo? Desde que ele tenha confiança na empresa, desde que todos os elementos que indicaram a compra da empresa estejam sendo ratificados, não é isso? Muito bem. Então, aquele foi o momento ideal para a gente interpretar que ações têm que ser um processo, tá certo? E não necessariamente um impacto independente. Muito bem. Aquilo já foi mais uma semente que entrou no meu cérebro, não é isso? E daí para frente eu comecei a exercitar as coisas dessa maneira. Só que, com esse decreto 157, que permitia ao cidadão ele comprar as ações, na época, um dos grandes economistas da época, o Roberto Campos, ele era presidente de um banco. Então, o que ele fez? Ele conseguiu convencer as autoridades de que o cidadão não tinha condições, não reunia condições de comprar bem, ia comprar sempre uma porcaria, enfim, uma série de argumentos tais que iam assim, dificultar o cidadão comprar boas ações. Então, ele sugeriu o seguinte, que se criasse o Fundo Fiscal Decreto-Lei 157. Bom, o Fundo Fiscal Decreto-Lei 157, então, criou a possibilidade do indivíduo, ao invés de ele comprar as ações diretamente, ele indicava um banco, tá certo? Ele indicava um banco onde esse banco colocava o nome dele, inscrevia-o como um participante de um fundo Decreto-Lei 157, que aqueles recursos que normalmente o governo dirigiria para ele comprar ações, seriam dirigidos para o banco. E com isso, o que aconteceu? Em 1970, esse decreto foi em 67, a questão do imposto de renda sempre tem um prazo, demora até devolver o dinheiro, etc. Então, em 1970, final de 1969, 70, começou a entrar muito dinheiro no mercado. E os bancos não tinham uma quantidade de ações para poder comprar, como também não tinham um elenco de papéis para comprar. Então, os bancos começaram a fazer o seguinte, começaram a estimular a abertura de capital de empresas que, sinceramente, honestamente, elas não reuniam
condições de serem empresas de capital aberto. Eu não vou lembrar de todas, mas tinha concessionária de veículos, está entendendo? Tinha lojas pequenas, como pequenos grupos, que nem, por exemplo, a Embrava. A Embrava era a empresa brasileira de varejo, uma espécie assim de cópia, né, daquilo que era as lojas americanas na época, em Minas Gerais, enfim, um monte de empresas do Rio Grande do Sul também, muitos frigoríficos também abriram os seus capitais, e com isso a Bolsa começou a ter uma inflação de papéis, não é isso? E a coisa foi se equilibrando. Enquanto perduraram os recursos do Decreto-Lei 157, a coisa foi bem. Até final de 1970, 1971, ainda havia uma quantidade de recursos que eram direcionadas para as ações. Acontece que aquilo foi tornando uma bola de neve até o momento em que a bexiga chegou na ponta do alfinete. Então, quando foi em maio de 1971, o Danilo chegou e falou, olha, isso daqui está uma loucura, é uma coisa que a gente nunca viu, que foi o chamado boom de 1970, 71, as ações passaram a ter preços extremamente abusivos, está entendendo? Uma ação do Banco do Brasil naquela época custava R$8, foi para R$35, R$40, enfim, ações como o Petróleo Ipiranga, a distribuidora de produtos de petróleo Ipiranga, enfim, também subiram a loja americana também subiu bastante, enfim, os papéis subiram de uma forma até, além de desordenada, uma proibitiva. Elas não encontravam amparo numa remuneração compatível com aquilo que se pagava. Então, o que aconteceu? Chegou num ápice, o mercado fez que nem um stop, parou. Daí para frente, o mercado começou a cair. E o Danilo tinha um senso de negócio muito forte, um poder de percepção extraordinário. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, tem uma instituição que quer comprar a nossa corretora. Vamos vender a corretora. Falei, amém. Né? Então, vendemos a corretora para uma empresa chamada Dinamig de Misa. Era uma empresa de Minas Gerais. Olha, vocês não vão acreditar, rapaz. Mas ela nem chegou a se instalar. Entendeu? Nós vendemos a corretora, logo depois começou a cair tudo, veio tudo para baixo. E nós fizemos o seguinte, nós permanecemos na sociedade, só que já sem a propriedade de uma corretora. E isso foi mostrando que era muito mais interessante você não ter uma corretora do que ter uma corretora, porque você não concorria com tantos gastos, com tantas obrigações, com tantas determinações que, na época, o Banco Central exigia. Naquela época não havia a CVM, era o Banco Central, a Diretoria de Mercado de Capitais, quem regulava as coisas. Bom, aí continuamos na nossa sociedade, unidos em uma sociedade corretora. Aí nós fomos para uma corretora chamada Montanarini. Silvio Montanarini era o proprietário, né? Era um cidadão vaidoso, impressionante. Era a corretora 127. Fomos, mas a gente, quando foi para lá, já sabia de antemão que o Silvio Montanarini havia tido alguns problemas sérios, problemas de liquidez, enfim, e ele já estava no olho do furacão para ser provavelmente cassado. Foi o que aconteceu. 6, 7 meses depois que nós lá estávamos, a corretora foi disponibilizada e quem acabou comprando a corretora foi o Eduardo Coxinha, que depois acabou sendo presidente da Bolsa. E nós fomos para uma outra corretora, chamada Barro Jordão. Era a corretora número 79. Fomos para Barro Jordão e
prosseguimos com os nossos trabalhos, não é isso? Cada um na sua posição. O Danilo cuidava dos títulos públicos, que eram a RTM, que era a posse reajustável do Tesouro Municipal, a ORTP, que era a obrigação reajustável do Tesouro do Estado, os bônus rotativos, tá certo? E cada um cuidava de uma coisa. Eu cuidava das ações. E isso foi cada vez mais me conduzindo, me seduzindo, inclusive, para que eu pudesse ter o quê? Para que eu pudesse ter uma parceria boa, né? Todos aqueles ensinamentos que eu havia auferido, então eu comecei a praticá-los, é isso. No primeiro momento, eu não tinha essa mentalidade de olhar para o futuro, muito embora eu tinha esperança de olhar para o futuro. Então, eu operei na Bolsa, comecei a operar no mercado, não é isso? E mesmo depois de ter vendido a corretora, nós éramos parceiros numa outra corretora, no Barro Jordão, ficamos lá um bom tempo, e a gente ia para o pregão. Então, o fato de ir para o pregão não significa dizer que eu ficava gritando nem nada, eu só ficava observando, né? Porque era uma gritaria. Na verdade... Seu Barsi, eu posso pegar um gancho aqui só para